Beleza. Então, dando continuidade aqui aos nossos estudos, né? Existe uma corrente filosófica, né? Chamada de filosofia da linguagem, que ela vai dizer o seguinte: tudo que existe é linguisticamente construído. O que não é linguisticamente construído não existe. Eu concordo com essa teoria em parte, porque eu não acredito que tudo... Eu acredito que existam coisas que independem da linguagem, tá? Mas eu acredito que tudo que existe para o homem existe em função da linguagem, é linguisticamente construído. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Foi descoberto um planeta na órbita da estrela tal. Aquele planeta não existia? Ele já existia. Só que ele era desconhecido para nós. Por quê? Porque nós não o conhecíamos. A partir do momento que a gente passa a conhecer ele, a gente dá um nome para ele, a gente vê o tamanho dele. Quer dizer, aí nós construímos ele linguisticamente para nós, percebe? Porque as coisas existem independente da linguagem. Eu acredito que o mundo exista independente da linguagem. Mas, para nós, o mundo, para existir, depende da linguagem. Estou entendendo o que eu estou querendo dizer para vocês? Né? Uma vez eu fui viajar para um lugar e aí, do nada, a gente decidiu ir para um... A gente estava viajando na Itália e aí a gente estava na estrada e aí as meninas olharam o mapa lá e falaram: vamos conhecer esse lugar aqui chamado Cinque Terre, né? Cinque Terre, que chama. São 5 terras. Eu não conhecia, aquilo para mim nem existia, nem sabia. Aí eles viram, passou a existir, percebe? Aquilo que você não conhece não existe para você, mas não quer dizer que não exista. Não existe para você. Ok? Tudo que existe para você, ele é linguisticamente traduzido. Na verdade, gente, aí que vem a minha pergunta. A linguagem, ela descreve as coisas ou ela cria as coisas para nós? Acho que depende, professor. O que já existe, ela descreve. O vulcão, ele existe. Então, mas veja, Você quando você descreve fala... ele. Então, descreve ele. Mas, ao descrever a erupção vulcânica, a linguagem acaba criando um conceito de vulcão e um conceito de erupção vulcânica. Ele vai dizer que aquela montanha foi formada a partir da lava que solidificou e que aquele magma que sai de lá veio da profundeza da Terra, é movido por... Percebam? A linguagem, ela pretende descrever, ela tem essa função de descrever, mas ao descrever, na verdade, ela cria. Porque, na verdade, você vai ver a coisa à luz da linguagem. Por exemplo, a minha filha menor me chama de pai. Ela tem um conceito de pai na cabeça dela, mas será que o conceito de pai que ela tem na cabeça dela é o mesmo que eu tenho? É o mesmo que nós temos? Provavelmente não. Ela sabe que tem avó, mas será que ela sabe que a avó dela... Percebem as coisas? Uma vez eu falei para minha filha: o seu vovô é pai do papai. Ficou assim, sabe? Porque, às vezes, você não tem ideia. Aí que está o negócio. A linguagem, ela descreve, mas, ao descrever, ela acaba criando, porque, às vezes, ela descreve algo que não é e você acredita que seja. Por exemplo, o átomo. Né? Alguém já viu um átomo? Ninguém nunca viu um átomo, entendeu? Mas como é que você sabe que existe? Como é que você sabe que tem um núcleo e os elétrons em volta? Aliás, aí começa a linguagem que cria isso para você. Aliás, antigamente se acreditava que os elétrons giravam em torno do átomo, do núcleo. Agora passou a se falar que não,
que ele não gira, que ele fica meio ali, né? Aparece de um lugar para outro, enfim, a gente não sabe. Mas percebem que é a linguagem que diz para nós o que as coisas são? Percebe? Eu não sei se as coisas são exatamente do jeito que a linguagem diz que elas são. Mas como tudo que eu conheço é o que a linguagem me diz, eu acredito que elas são o que a linguagem diz que elas são. Nossa, viajei agora, né? Mas é bem por aí. É bem por aí, tá? Contei para vocês a historinha. O homem acreditava que a Terra era o centro do universo. A Terra não é o centro do universo, mas o homem acreditava. E ficou 1.500 anos acreditando. O homem acreditava que a Terra era plana. Terra plana. Então, tem gente que acredita até hoje, né? Não sei como que ele fez para assistir os Jogos Olímpicos, né? Mas ele acredita, né? Porque, enfim, né? Tem gente que diz que o homem não foi para a Lua, quer dizer, tem de tudo. E, aliás, a internet, que é um mundo linguístico, né? A internet é um mundo linguístico. E aí é o problema, né? Porque na internet você acha resposta para tudo, né? Bom, mas presta atenção. Se eu pegar esses conceitos de teoria da linguagem, tá? E aplicar ao direito, tá? Se eu pegar os conceitos da teoria da linguagem e aplicar ao direito, o que vai acontecer? A gente vai descobrir que o direito ele se manifesta única e exclusivamente através da linguagem. Concorda comigo? Linguagem. O direito se manifesta única e exclusivamente através da linguagem. Ok? Bom, deixa eu ver se eu tenho um slide animado aqui. Gente, o que é um fato jurídico? Vou perguntar para o universitário aqui do meu lado aqui. O que é um fato jurídico? É um acontecimento que tem repercussão no direito. Tá vendo? Você aprende o bagulho, né, cara? E você repete ele que nem papagaio. O que é o fato jurídico? É um acontecimento que tem repercussão no direito. É um acontecimento que tem repercussão no direito. Mas eu não acabei de falar que fato e acontecimento não se confundem? Mas o fato ele tem a racionalidade da pessoa, né? Não. A realidade na mente de cada um. Então, o fato, quando a pessoa fala descrever os fatos, é pela visão dela, né? Sobre o ponto de vista... Não, veja bem, eu não acabei de falar para você que o direito, o acontecimento não se confunde com os fatos? Sim. Nós acabamos de ver isso? Uhum. Então, como é que você me diz que o fato jurídico é um acontecimento relevante para o direito? Tem uma contradição aí, não tem? Quem que ajuda o rapaz? Hã? Gente, eu sei que vocês aprenderam na faculdade que fato é um acontecimento e fato jurídico é um acontecimento relevante para o direito. Só que, à luz da teoria da linguagem, você não confunde o fato com o evento, com o acontecimento. À luz da teoria da linguagem, o fato é a descrição de um acontecimento. Então, à luz da teoria da linguagem, os fatos jurídicos são descrições linguísticas de acontecimentos feitos por pessoas competentes mediante procedimentos previstos em lei e que vão despertar consequências jurídicas. Gente, quando eu abro o jornal, o que eu vejo no jornal? Um monte de fatos, mas são fatos sociais. Agora, o fato jurídico, não. O fato jurídico é aquele que descreve um acontecimento relevante para o direito e já como consequência dele vai imputar a consequência jurídica. Por exemplo, eu dizer que o Maluf é ladrão é uma coisa.
Eu falar que o Lula é ladrão é uma coisa. Agora, o juiz de direito, na sentença, descrever que o Lula e o Maluf realizaram uma conduta criminosa, aí esse é jurídico. Veja, o meu é social. A sociedade é um conjunto de fatos. Agora, os fatos jurídicos são feitos pelas pessoas competentes, mediante procedimento. Então, presta atenção aqui para a tela. Ó. Gente, alguém já viu? Aí eu quero... Presta atenção aí. Alguém já viu uma norma jurídica incidir sobre um fato? Qual a pergunta, professor? Se nós já vimos uma norma jurídica incidir sobre um fato? É. Ué, regra matriz de incidência tributária é isso. Beleza. Então, eu falei para vocês que no dia 1º de janeiro, a regra matriz do IPTU incide sobre todos os imóveis do município de Taubaté, não é isso? Então, nós vamos fazer o seguinte, dia 31 de dezembro, nós vamos subir todos nós no pico agudo. Vocês conhecem o pico agudo? Espero que conheçam. Lá do pico agudo, nós visualizamos o município de Taubaté. E nós vamos, 31 de dezembro, subir lá e vamos aguardar, porque à meia-noite do dia 1º de janeiro, nós vamos ver a norma jurídica do IPTU incidir sobre os imóveis urbanos de Taubaté. Por que vocês estão dando risada? Por que vocês estão dando risada? Vocês não acabaram de falar. Professor, foi engraçado o jeito que o senhor falou, imagina a gente vai ficar lá esperando, observando, né? Então, mas é metaforicamente, né, professor? Incide no mundo jurídico, né? Não no mundo real, aqui no mundo como é palpável. Ah, professor, sei lá, você é muito doido esse papo. Sem dói da gente. É a força eletromagnética. então, vai pirar mesmo. Agora essa aula vai pirar a cabeçote mesmo. Pode virar, vai virar no giraia. Tava bom demais para ser verdade, né? Eu fui pago para isso. Obrigada. Muito gentil. Sara, o que é o direito? Se o direito se manifesta pela linguagem, você concorda comigo que o direito é um corpo de linguagem? Sim. E aí eu pergunto para vocês, essa incidência da hipótese sobre o fato que se dá no momento da ocorrência do fato gerador, que faz nascer a obrigação tributária, o que é isso? Tem linguagem aqui? Se a única forma de manifestação do direito é a linguagem, se o direito se manifesta pela linguagem, pergunto eu aos senhores, no momento em que ocorre o fato gerador e a hipótese incide sobre o fato, temos linguagem? Alguém já viu a incidência ocorrer? A gente subir no pico agudo e ficar olhando para baixo, a gente vai ver a norma jurídica do IPTU e se dando risada de novo. Porque a incidência não existe, galera. A incidência é uma ficção jurídica. O direito, ele cria essa ficção. Veja, não existe incidência. Não existe no mundo físico, que se a gente subir lá no pico agudo, a gente não vai ver nada. E não existe no mundo da linguagem também, não existe no mundo cultural, porque onde é que está a incidência? Fala para mim, 1º de janeiro aconteceu, pá! Cadê a incidência? Não existe. É uma ficção jurídica. Agora, quando chega no dia 1º de fevereiro, a prefeitura do município de Taubaté pega o cadastro de imóveis urbanos, pega a avaliação daqueles imóveis, joga tudo no sistema do computador lá e sai o lançamento. Opa!
No momento em que sai o lançamento, aí eu tenho linguagem. Então, presta bastante atenção no que eu vou dizer. Olha aqui para a tela. Olha aqui para a tela. Ó. A lei, a partir da interpretação do texto de lei, eu crio a regra matriz. Eu crio a hipótese e a consequência. Quando ocorre o chamado fato gerador, na verdade, aqui nós estamos chamando ele do quê? Nós estamos chamando ele de evento. Porque, primeiro, que não é um fato, certo? É um evento, é um acontecimento, tá ok? O fato gerador, tá? Que eu estou chamando de evento, o acontecimento que possui todos os critérios da hipótese e tal. Aí eu disse lá atrás para vocês que a hipótese incidia sobre o fato. E nascia a obrigação. E agora eu estou perguntando se alguém já viu isso acontecer. E ninguém nunca viu isso acontecer. Por quê? Porque, presta atenção, a consequência jurídica da norma jurídica, ela não se opera de forma instantânea. Ela precisa da linguagem do homem para operar. Então, vejam, quando ocorre o evento, ou o chamado fato gerador, para vocês não confundirem, essa incidência e essa obrigação que eu estou colocando em vermelho aqui para vocês, elas, na verdade, são uma ficção jurídica. O direito trabalha com essa ficção. O direito fala, olha, vai existir. No momento em que ocorre o fato gerador, nasce a obrigação. Mas eu pergunto, nasce a obrigação? Não. Por quê? Porque a incidência não existe. Para que uma norma jurídica incida, é necessária a aplicação do direito. É necessário que uma outra pessoa venha e aplique a norma ao caso concreto. Senão, ela não incide. E, ao aplicar a norma ao caso concreto, eu vou descrever o evento. Quando eu descrevo o evento, eu produzo um fato. Como esse fato que eu estou produzindo vai trazer consequências jurídicas, eu vou chamar ele de fato jurídico. E como as consequências jurídicas são da ordem tributária, eu vou chamar ele de fato jurídico tributário. E aí eu prescrevo a obrigação tributária. Fala, Sara. Estou sentindo o seu desespero. Sem condições. Ainda bem que isso aqui é gravado, né? Que a gente pode voltar 10 vezes, colocar na velocidade 5 na dança do CREL e ver 10 vezes, porque, olha, realmente, Ricardo... Mas eu estou mentindo? Professor, Não. então peraí. Então a obrigação É que eu acho... nasce... a gente, no semestre passado, entendeu, né, a construção do conhecimento, conforme o senhor foi passando, acho que a gente construiu na mente que, né, ocorria no momento do fato gerador, aí no começo desse semestre o senhor já falou que no momento que a hipótese incide. Aí acho que é difícil... Então, isso para a gente ver como nós somos manipuláveis, né? Para vocês verem como... e no caso, manipulador, que é você, então. O cara está admitindo o próprio crime. Como assim? Confessa. É porque eu lembro até hoje que numa das aulas você deu o exemplo da compra internacional, que quando a gente entrava, ali ocorreu o fato gerador. Independente da pessoa ser honesta em declarar ou não, ocorreu o fato gerador. Aí agora você já disse que não, que a obrigação não nasceu no fato gerador. Agora você já tem um nó na minha cabeça que eu vou levar uma semana para tirar. Não, mas ó, eu estou colocando as duas pílulas para vocês, e vocês vão escolher qual das duas vocês vão tomar. Eu estou dando a liberdade para vocês raciocinar das duas formas. Existem duas formas de enxergar isso daqui, ok? O que eu estou ponderando para vocês aqui agora é o seguinte: quando ocorre o chamado fato gerador, e aí vem os declarativistas, né, e falam, ocorreu o fato gerador, então a hipótese incide sobre o fato e nasce a obrigação. Eu tô perguntando para vocês, alguém já viu isso acontecer? Não.
Tá certo? Isso não acontece nem no mundo físico, isso não acontece nem no mundo jurídico. Mas, professor, tem alguma coisa aí que na minha cabeça não está batendo. Sabe por quê? Deixa eu te dar um exemplo. Se eu compro uma casa de uma pessoa, aí eu falo assim para essa pessoa, olha, eu vou registrar uma pessoa, um negócio amigável, tá? Vamos fazer uma negociata, um prédio que vai lançar, comprei ele na planta. Perfeito. Não tem documento ainda, mas eu comprei, eu já sou dona daquela unidade. Que jeito você comprou? Por contrato. Vamos dizer Não que tem aquele linguagem. contrato... Não tem linguagem. Isso. Tudo bem, tem linguagem, mas eu já sou proprietária. Tanto que se a construtora der para trás e não der tempo de eu registrar esse imóvel, com aquele contrato ali, eu consigo acessar a justiça e ser ressarcida de uma certa maneira por algum dano. Então, a partir daquele momento, tudo bem, mas eu passei a ser dona, mas eu sou dona. Então, a partir daquele momento que eu fechei o negócio e já passei a pagar, e já passei a ter o compromisso financeiro sobre aquele bem, então ocorreu o fato gerador de compra. Eu tenho o direito. Mas tem linguagem. Aí, quando eu registrar... Mas professor, a obrigação você já incidiu sobre o bem. Você comprou com o contrato, você pagou com cheque, tá tudo linguagem. Agora, compra algo de boca. Compra então, mas o fato gerador, ele não é embasado de fato em algo ocorrido? Não é? Ocorreu, então sim. Então, aí a gente não está no mundo fático mais, a gente já está no mundo real. Ocorreu. Então, se ocorreu, mesmo eu não pagando, em algum momento eu vou ser cobrada. Na hora que eu registrar, eu vou ser cobrada por algo retroativo, mas eu vou ser cobrada. Então, incidiu já. Priscila, eu tinha um quadro aqui na minha casa, que eu comprei ele, paguei ele por R$10.000. E aí eu vendi esse quadro por R$30.000, ganho de capital. Certo? Nasceu a obrigação tributária? No momento que eu vendi o quadro? Nasceu. Juridicamente falando, eu já estou devendo? Pelo que eu falei até hoje, sim, né? Porque isso que eu ia te falar. Se você for uma pessoa honesta, sim. Senão... Você comprou por 10, vendeu por 30, ganhou 20. No momento que você vendeu por 30, você ganhou 20 e já está devendo o imposto de renda de capital. Correto. Mas isso é jurídico? Porque, presta atenção, se eu não declarar, se eu não fizer nada, alguém vai me cobrar alguma coisa? Talvez. Agora, talvez. Se cobrarem, eu não posso dizer que você não vai ser cobrado também, porque você pode ser cobrado. Então, se eu for cobrado, o que vai ter que acontecer? O fiscal da Receita Federal vai ter que vir na minha casa, vai ter que notificar e falar, Murad, tá aqui, o quadro era seu, você vendeu por R$30.000, você ganhou 20 mil. Quando o fiscal ele descreve isso, o que ele faz? Percebe que ele produz o fato de direito tributário? Percebe? Não produz? Ele é um agente da justiça que vai te comunicar daquilo que já existe na lei. Que a lei já está prevendo. Então vamos dar um exemplo. Vou te dar um exemplo. Eu comprei um quadro por R$10.000, ok? Aí eu vendo o quadro por 30 mil. Ganhei 20. O cara deposita 30 pau na minha conta, tá certo? E eu fico quieto. Não vou declarar coisa nenhuma, fico quieto. Aí vem o fiscal de rendas e fala assim, ô Murad, cadê o seu quadro? Você vendeu ele por R$30.000 para o fulano, porque tem um depósito na sua conta. Aí o fiscal de rendas ele vai lavrar um auto de infração, presta atenção, ele vai aplicar o direito. Quando ele lavra esse auto de infração, ele produz um fato jurídico tributário, porque ele descreve a minha venda, percebe? Ele fala, Ricardo Murad vendeu o quadro dele, que ele comprou por R$10.000 por 30 mil. E, nesse momento, ele prescreve a obrigação. Ele fala, o Murad ganhou 20 mil na operação, 15% de 20 mil são R$3.000. Portanto, ele vai me imputar uma obrigação de R$3.000 para eu pagar. Concorda comigo? Alguém discorda do que eu estou falando? Então, vejam, mas antes do fiscal fazer isso,
Porque aí o fiscal entra naquela figura competente de Isso. estar aplicando Linguagem competente, Isso. pessoa competente, procedimento previsto em lei. Na hora que o fiscal produz esse documento, produz o fato de tributário e me prescreve a obrigação respectiva, aí, meu irmão, aí eu estou devendo. Aí, se eu entrar no site da Receita Federal, vai aparecer lá, Ricardo Murad, devedor, auto de infração número tal, Professor, valor tal. é muito controversa essa questão. É muito Não, controverso. peraí, Priscila, Não estou peraí. convencida. Não estou convencida. Sabe por quê? Porque O senão o fisco não ia computador na atrás de quem não mochila. declara. Peraí, O fisco não ia atrás, Sara, isso aí está errado. Isso aí tá errado. Calma. Estão acostumados com a aulinha de macaco, né? Que o cara vai falando Professor, verdade para vocês, não. E vocês vão aceitando tudo que a galera fala. Tudo que o professor fala é verdade e irrefutável para vocês, né? O computador na mochila. Comprou lá seu computadorzinho lá, da maçãzinha, lá nos Estados Unidos, entrou com ele na mochila. Isso. Ninguém viu. Ninguém viu. Você tá aí na sua casa. Ninguém viu. Não tem mais como. O computador tá aí agora, ué. Minha unha aqui, mano. Nossa. Enfim. Aconteceu ou não aconteceu, Ricardo? Então, vamos lá. Acho que esse Não, veja bem. computadorzinho na mochila é mais fácil de entender. Beleza, vamos lá. Você entrou com o computador na mochila no Brasil. Você tinha que ter declarado e não declarou, concorda? Ocorreu o fato gerador. Entendeu? Então, aí eu diria, na aula passada para vocês, que a hipótese incidir sobre o fato nascer obrigação. Concorda comigo? Nasceu obrigação. Só que o que eu quero que vocês entendam é que essa concepção é uma ficção, porque essa obrigação nasceu, mas não está em linguagem, gente. E se não está em linguagem, não é jurídico, porra. Porque só é jurídico o que está na linguagem. Percebem? Então é uma ficção que o direito trabalha. O direito trabalha com essa ficção. Ele vai dizer, a partir do momento que você entrou com seu computadorzinho aqui no Brasil, você tinha que ter declarado. Se não declarou, você deve imposto de renda. E agora vão multar você também, porque é imposto de importação e mais a multa. Percebem? Então, assim, calma aí. Então, o texto que nós fizemos, que fala sobre o lançamento, então, pela questão jurídica, pela linguagem jurídica, a obrigação nasce a partir realmente do lançamento. Priscila, veja bem. São duas formas de ver as coisas. Para aqueles autores, a obrigação nasce no momento da ocorrência do fato gerador. Mas para aqueles autores, o direito não depende da linguagem. Percebe? Para aqueles autores, o direito é algo muito mais do que a linguagem. Então ele fala, não é porque não tem linguagem que não tem direito. Tem direito. Agora eu estou mostrando para vocês a visão daqueles que entendem que sem linguagem não há direito. E o que predomina no nosso ordenamento? É o que tem ou que não tem? Não, veja bem, o ordenamento jurídico... Isso aí vai cair na OAB, a gente precisa saber. Estou mais preocupada com a prova dele nesse momento do que com a OAB, na verdade, assim. Eu estou preocupada, mas é o que ele fala que vai cair na prova, então ele tem que responder isso para nós. Porque isso daí, na hora da prova, vai dar um nó na cabeça de todo mundo. Na hora da prova, vocês podem perguntar, podem responder das duas formas para mim. Porque eu vou dar a nota não é pela resposta, é pela fundamentação. Que isso está gravado, então, hein? Então, pode dar as duas fundamentado. Exatamente, sem problema algum. A Priscila fala tudo que a gente tem vontade e não tem coragem. Então, tá bom. Então estamos combinados. Agora já entendemos que tem duas correntes, que uma fala que antes do lançamento já existe o fato gerador, já nasceu a obrigação a partir do momento do fato, e aqui não, que o fato nasce a partir do lançamento. Ali sim ocorreu a linguagem jurídica e aí sim nasceu a obrigação de pagamento. Porque o professor Paulo de Barros Carvalho, quando ele estava defendendo a tese dele para catedrático da USP, ele desafiou a banca e falou: vocês me digam um fato jurídico que não é revestido de linguagem. Porque o que vocês têm que entender é o seguinte: se você partir do pressuposto que o direito não depende da linguagem, e eu acho muito difícil isso, eu não consigo. Porque, para mim, o direito, tá? Ele é fruto do intelecto humano. E tudo que é fruto do intelecto humano se manifesta pela linguagem. Então, onde não há linguagem, para mim, não há direito. Tá? Eu não consigo ver de outra forma. Você consegue? Eu não sei. Se alguém conseguir ver, tudo bem.
Agora, isso é uma coisa muito nova, Priscila. Porque os É juristas... novo, professor, mas é muito claro também na minha cabeça esses dois lados, porque, por exemplo, ninguém precisa falar para a gente determinadas coisas que devem ocorrer. E isso a gente já sabe, como estudante de direito, principalmente as pessoas da área já aí, experientes, que o meu direito, ele está ali prescrito na Constituição. Ele já está ali. Eu Priscila, só vou usufruir dele ou não, dependendo da situação. Mas Então, a ele tá mesma escrito. coisa incide no tributo, professor, porque mas ele se tá eu escrito. omitir, ele está escrito, professor, mas eu já entendo o que pode ocorrer. Então, independente disso se materializar, vamos supor, pessoas que são presas porque sonegam imposto, elas já não sabiam disso? Por quê? Porque já é um lançamento, a lei já está prevendo isso. Eu sei, Aquilo ali... Priscila, eu concordo com você. O que eu quero que você entenda é que a lei trabalha com uma ficção. A lei trabalha com uma ficção de algo que não existe. Ó, vou esclarecer para você. Não é algo que não existe, é algo que pode existir, né, professor? Não, mas que existe onde? Existe no direito. Não, o direito está falando. Existe, está previsto. O direito está falando. Se você vendeu mais caro do que você comprou, você tem que pagar imposto de renda. Aí você Correto, vende então mais caro do que você existe comprou. essa situação, ela vai só se materializar. Mas veja bem, não é porque o fato gerador ocorreu, é que de forma imediata, infalível e instantânea, nasce a obrigação. Porque, veja só, a regra jurídica, ela não é uma regra da física. Quer ver uma coisa? Ó, vamos viajar comigo. Viaja comigo, ó. Presta atenção, vou colocar a regra matriz, ó. A regra matriz está aqui, ó. Antecedente consequente. Vamos pegar uma regra da física? Vamos pegar uma regra da física? Dado o fato que você aqueceu a água a 100 graus, qual é a consequência? Ebulição. Ela vai entrar em ebulição. Ebulição. Dado o fato que você você resfriou a água a 0 graus, ela vai? Vai? Congelar, Ricardo. Congelar. Então, presta atenção. Veja que a regra física, ela tem a mesma estrutura da regra jurídica. Concorda comigo? É antecedente e consequente. Eu resfrio a água, ela congela. Eu esquento a água, ela evapora. Eu solto essa caneca, ela cai. Então vocês vejam que uma regra física possui a mesma estrutura lógica de uma regra jurídica. Concorda comigo? Concorda ou não? Se eu mato, eu tenho que ir para a cadeia. Se eu afiro renda, eu tenho que pagar imposto de renda. Se eu passo no sinal vermelho, eu sou multado. Concorda comigo? Sim ou não, gente? A estrutura lógica não é parecida? Só que tem uma diferença, porque a estrutura lógica de uma regra da física é a de Aristóteles, que ele fala assim, dado A é B. Então, se eu esquentar a água, ela evapora. Se eu resfriar a água, ela congela. Agora, a lógica do direito é do dever ser. Então, se eu matar, eu devo ir para a cadeia, mas eu não sei se eu vou para a cadeia. Se eu oferir renda, eu devo pagar imposto de renda. Se eu passar no sinal vermelho, eu devo ser multado. Porque presta atenção, gente. Quando eu pego a água e coloco no fogo, no fogão, a água vai aquecendo, vai a 100 graus. Eu preciso fazer alguma coisa para ela evaporar? Não, ela evapora sozinha. Vocês concordam comigo que quando o antecedente de uma regra física, de uma norma física, ele se concretiza, a consequência ocorre independente da vontade do homem? Porque é pela vontade de Deus, sei lá, quem seja Deus. Concorda comigo ou não? Se eu pegar água e colocar ela no congelador, ela vai congelar. Eu preciso fazer alguma coisa? Não. Vejam, para uma norma da física, dado A é B. Resfriei e congela. Preciso da vontade do homem? Não. Por quê? Porque é causalidade física.
é causalidade física. Se eu não jogar água na planta, ela seca e morre. Se eu jogar água demais na planta, ela apodrece e morre. Então, você vê, mas eu não preciso fazer nada para isso acontecer. Isso é física, isso é natural, é natureza, é causalidade física. Percebe? Agora, a norma jurídica é uma norma criada pelo ser humano, pelo intelecto humano. E essa imputação jurídica do antecedente e do consequente, quem criou foi o homem. É o homem que disse, passar no sinal vermelho, tem que levar multa. Se aferir renda, tem que pagar imposto de renda. E aí eu pergunto para vocês, quando o antecedente de uma regra criada pelo homem acontece, o consequente vem de livre e espontânea vontade, vapt-vupt, piririm, piririm, pum, pum? Não vem. Ele só vem se o próprio homem olhar para a regra que ele criou, falar, puta, aconteceu o fato, vou aplicar. Pá, daí vem. Quantas vezes vocês já passaram um sinal vermelho? E quantas vezes vocês já foram multados por passar no sinal vermelho? Vejam, são coisas diferentes. Porque não é pelo fato de eu passar no sinal vermelho que eu automaticamente vou ser multado, porque essa regra de multa em sinal vermelho não é uma regra física, é uma regra jurídica criada pelo intelecto humano. É imputação jurídica, deôntica. Então, quando o homem cria a sua regra, ele o faz à imagem e semelhança da regra que ele vê na natureza. E é por isso que o Becker falou no texto dele lá. Então, quando eu crio, porque eu já perguntei para o professor Paulo, o professor Paulo fala, eu não sei porque é antecedente e consequente, eu sei, vou lá, porque a gente está copiando a natureza. Na natureza é causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito. Só que a causa e efeito da natureza independe do homem, concorda comigo? Porque ele é natural. Se eu ligar a torneira e encher o copo, vai extravasar água, não precisa fazer nada. A causalidade física, ela ocorre por força da natureza. E ela independe da vontade do homem, independe da aplicação do homem, porque é uma regra física. Agora, as regras jurídicas, não. As regras jurídicas, elas são criadas pelo homem, pelo ser humano. Então, a consequência jurídica, ela só vai se concretizar, digamos assim, nós só vamos observar a consequência jurídica se o homem for lá e aplicar o direito. Porque se o homem não for lá e aplicar o direito, sozinho ela não vai. Então, se eu passar no sinal vermelho e ninguém, não é ninguém, hein? Se o sujeito competente, mediante procedimento, não lavrar a multa, eu não vou ser multado, não vou ter consequência. Eu posso até passar no sinal vermelho, uma pessoa pode olhar e falar, Murad, você passou no sinal vermelho. Mas ela não é sujeito competente. E ela adotou o procedimento. Agora, quando eu passo no sinal vermelho e a autoridade de trânsito verifica aquilo e lavra o auto de infração, aí eu vou sofrer a pena. Aí eu vou sofrer a multa. Senão eu não sofro. De livre e espontânea vontade eu não sofro. Está aqui na tela. Ó. O evento é passar no sinal vermelho. Se alguém aplicar a norma e produzir o fato jurídico, dizer que Ricardo Murad passou no sinal vermelho naquele dia, naquele local, ele vai me prescrever a multa. Senão, não vai acontecer nada. Percebem? Nossa, me exaltei aqui agora, né? Professor, para saber se eu estou entendendo corretamente o que você está dizendo, queria levar para a parte do direito civil, quando a gente fala de obrigação. Beleza. Eu falo que a obrigação é um dos elementos da relação jurídica obrigacional, mas é um elemento imaterial. Ou seja, acho que ele surge a partir de um acontecimento que gera um dever de fazer ou de pagar de A para B. Certo. Mas se, por exemplo, o B não acionar judicialmente, que seja, vamos dizer, para que o A cumpra com essa obrigação, ele está só nesse sentido que você está falando. Ocorreu um acontecimento, mas que não foi estabelecida a relação jurídica entre A e B, porque não
Ô, Tiago, deixa eu explicar uma coisa para você. O direito, ele trabalha com essa ficção, perceba? O direito, ele cria, o direito, ele trabalha com a ficção de que a norma jurídica tem a mesma força de uma norma da natureza. Sacaram agora? O ordenamento jurídico, ele trabalha com a ficção de que a regra jurídica tem a mesma força de uma regra da natureza. Então ele fala, se você passou no sinal vermelho, você deve multa. Se você degradou o meio ambiente, você tem o dever de repará-lo. Se matou alguém, tem que ir para a cadeia. Se oferiu renda, tem que pagar imposto de renda. Então, vejam, essa é uma ficção que o direito cria, porque é assim que o direito funciona. Só que quando eu vou observar o direito, eu observo que a norma jurídica ela não vai sozinha, cara. Porque essa é uma imputação feita pelo homem. Então, se ela se concretizar, é o próprio homem que tem que ir lá e concretizá-la, porque sozinha ela não vai. Ó, eu mato aqui, o rapaz está do meu lado aqui, pum, mato ele, eu vou para a cadeia? Não sei. Vai ter inquérito? Alguém vai investigar? Vai ter juízo? É mais ou menos isso que eu estava querendo dizer. Tipo assim, se a pessoa que é credora não for e exigir o adimplemento, não vai acontecer nada. Tiago, quem que é seu amigo aí? Fala aí o nome do seu amigo. Como? Você tem amigo? Sim. Fala o nome do amigo. Alexandre. Alexandre. Tá você e o Alexandre na sua casa. Você vai lá, o Alexandre falou, Tiago, empresta R$1.000 para mim. Aí você fala, empresto. Você vai lá dar R$1.000 para ele. Aí você vai cobrar ele e fala que não te deve nada. Você fala, não deve, eu te emprestei. Tem papel? Tem papel, Tiago? Não. Você vai receber alguma coisa? Se você entrar com uma ação dizendo que o Alexandre é seu amigo, estava na sua casa, ele pediu dinheiro para você, você emprestou para ele, e agora ele está de sacanagem com você, não te paga, você considerava ele pra cacete, agora você está super decepcionado com ele, você vai perder a ação, cara. Porque não tem linguagem. Agora, se ele assinar um cheque, uma promissória, um papel dizendo que naquele dia ele pegou aquele dinheiro seu, aí é diferente. Aí começa... Por quê? Porque daí tem linguagem. Percebe? O que eu quero mostrar para vocês é que sem linguagem o direito não vai para frente. Então não adianta nada a norma jurídica dizer que... Não adianta nada a norma falar que quem não assistir minha aula vai tomar falta, porque se eu não fizer presença, ninguém vai ficar preocupado com isso. Mas a partir do momento que eu faço chamada 7h30 da manhã, está todo mundo aguardando. É isso. Percebe? Então, assim, isso para mim é o mais importante, tá? Essa aula para mim é o mais importante. E se aplica a qualquer ramo do direito. Entendeu? Você só consegue fazer com que o direito seja aplicado, fazer com que o direito funcione, no momento em que o direito está prescrito em linguagem. Se não tiver linguagem, já era, cara. Já era. Professor, Oi. por isso que o Becker fala que a incidência da regra jurídica não deve ser confundida com a respeitabilidade dos efeitos. Você vê que intuitivamente ele já sabe disso, né? É que ele partia de um outro pressuposto, entendeu? Ele parte de um outro pressuposto. Ele parte do pressuposto que o direito não se circunscreve à linguagem. Ele parte do pressuposto que a norma jurídica tem a mesma eficácia de uma norma física. Tanto que ele fala lá que é feita a imagem e perfeição, não foi isso que ele falou? Ele fala isso lá, né? Ele falou aqui, ó. Na última parte. Aqui, ó. A regra jurídica foi a criação mais eficiente do homem para submeter o mundo social e pôs os homens as mesmas ordenações e coordenação a que ele, como parte do mundo físico, se submete. Mais eficiente exatamente porque foi a técnica que mais de perto copiou a mecânica das leis físicas. E eu vou confessar uma coisa para vocês, eu nunca tinha prestado atenção nessa parte. Você vê como todo dia eu aprendo com vocês. Eu nunca tinha prestado atenção nessa parte como eu prestei hoje. Então, é muito louco isso. Porque, veja, a lei, a norma jurídica, ela copia a lei da física. Está aqui, ó, copiou a mecânica das leis, aliás, copia a mecânica das leis físicas. Só que, na verdade, ele copiar não é dizer que vai ter a mesma força, percebe?
O ordenamento jurídico, ele trabalha com essa ficção, com a ficção de que a norma jurídica tem a mesma força de uma norma física. Mas quando eu olho o ordenamento jurídico, eu observo que não. Quantas pessoas são mortas nas favelas? Quantos crimes de homicídios, não só nas favelas, né? Quantos crimes de homicídio ocorrem e os homicidas não são punidos? Por quê? Porque a norma não foi aplicada. Percebe? Porque a norma não foi aplicada. Agora, se a norma for aplicada e eu apurar, aí eu vou punir. Entenderam? Então, gente, não é porque eu passei no sinal vermelho, não é porque a lei diz que ao passar no sinal vermelho você vai ser multado, você deve ser multado, porque você deve ser, percebe? É por isso que é a lógica deôntica, não é a lógica aristotélica. Porque na lógica aristotélica não tem dúvida, se A é B. Ok? Se A é B. Na lógica aristotélica, é isso. Tá? Deixa eu só pedir aqui um outro chá para mim, aqui, que minha garganta secou agora. Então, na lógica aristotélica... Então, se a linguagem jurídica não tem aplicação do direito, né, professor? Hã? Como que é? Então, sem a linguagem jurídica formal, não existe aplicação do direito. Existe? Não. Fala para mim. Não existe. Então, como que alguém vai ser condenado a crime de homicídio se aplicar o direito? Tem como? Não. E eu mesmo falei, quando eu afiro renda, eu tenho que declarar. Quando eu declaro, eu coloco em linguagem. Se eu não declarar, a autoridade fiscal vem e lança. Mas coloca em linguagem. Se não colocar em linguagem, não vai para frente. Concorda comigo? Tem como vocês serem multados sem auto de infração? Então, quando eu entro com um produto no país, beleza. se não ocorrer a figura de linguagem, não ocorreu a obrigação financeira sobre o bem. Priscila, você nunca trouxe nada superior a $500 do exterior? Já trouxe? Patrícia, já trouxe, Patrícia? Patrícia vai visitar o Mickey lá, tá? Pode ter certeza que volta com os bagulhinhos nas malas, né? Pô, confessar assim na aula gravada? Aula gravada é sacanagem. Não, vamos lá. Nossa, está sendo gravado. Então eu não posso professor, para parar com esse negócio aí, que a gente vai fazer prova contra nós. Isso não pode. não posso. Não, mas eu estou falando, quando a gente traz alguma coisa do exterior, né, e a gente não declara na alfândega, percebe? O ordenamento jurídico, ele vai dizer que nós temos que pagar o imposto de importação. E se nós não pagarmos imposto de importação, além do imposto de importação, a gente tem que pagar uma multa. Ele vai dizer isso, ele vai prescrever isso. E ele vai entender que a partir do momento que você entra com o computador e não paga, você está devendo tudo. Só que no mundo real, nós observamos isso? Não, no mundo real nós observamos o quê? Que se você entrar com o computador e você não for pego, já era, perdeu o Playboy, não vai ter nada, percebe? Se você for pego, já era, dançou. Professor, aí entra de novo nesse caso. Eu não respeitei a norma, no caso, eu não declarei o que eu trouxe. Então, a norma não incidiu sobre mim. Patrícia, para o ordenamento jurídico, presta atenção. O que é incidência? Porque o que eu estou falando para vocês agora, presta atenção aqui no slide. Agora minha esposa chegou aqui, agora os cachorros vão latir até... Então, olha só. Não tem problema não, professor. Não atrapalha escutar sua voz, não. Mas para mim atrapalha, eu consigo pensar, cara, que fico louco. Ó, presta atenção. O que eu quero mostrar para vocês é que para essa incidência aqui, que ocorre quando ocorre o fato, isso aqui é uma ficção, certo, Patrícia? Eu estou explicando para vocês que é uma ficção
E o direito trabalha com essa ficção. Ele fala, passou no sinal vermelho, deve multa. Importou o computadorzinho lá da maçãzinha, tem que pagar o imposto de importação. Não pagou o imposto de importação, paga multa. Então, veja, isso tudo aqui, essa incidência em vermelho aqui, que ocorre independente de linguagem, é uma ficção, concorda? Agora, quando eu analiso o direito, quando eu vou estudar o direito, eu observo que a incidência se dá no momento que o direito é aplicado. Quem aplica o direito, na verdade, ao aplicar o direito, promove a incidência da regra jurídica. Porque essa incidência que ocorre aqui de forma automática e infalível é uma mera ficção. E é uma ficção válida, veja, eu não estou desprezando ela não, hein? O direito trabalha com ela, e cuidado com ela, hein? Porque o direito trabalha com essa ficção. Ele fala, trouxe o computador, vai ter que pagar. Percebe? Tanto é que se seu computador estiver na mala e passar no scanner lá e o cara vê o computador, aí ele vai tirar o computador da malinha e aí ele vai lavrar o auto de infração, vai te cobrar o imposto de importação e vai te cobrar a multa. Mas perceba... Mas então o fato gerador só tem valia se eu for pega no pulo do gato. Ué, não é? Se eu não for pega no pulo do gato, ele não serve, ele não existe. Para o direito, não. Para o direito, não, Entendi, professor. Para a sua consciência, existe. Que você sabe que fez errado. A sua consciência existe. Mas para o mundo jurídico, o que é o mundo jurídico? É o mundo da linguagem do direito. É o mundo da linguagem produzida por sujeito competente mediante procedimento. Para o mundo jurídico, enquanto não for posto no papel que você, Priscila, entrou no aeroporto aquele dia com aquele computadorzinho lá e não pagou e não declarou ele, e, portanto, agora você vai ser obrigado a pagar o imposto de importação mais a multinha, não vai ter. Mas, a partir do momento que você é pega, aí já era, aí perdeu. E é por isso que essa tese vai dizer que quem aplica o direito promove a incidência e que a obrigação, na verdade, surge com crédito. Sem o crédito, não há obrigação. Sem o crédito, a obrigação nada mais é do que uma ficção, percebam? Então, por que você deu esse texto para a gente ler? Para deixar a gente doido? Não, sabe por quê? Porque eu Pelo quero amor mostrar... de Deus! Não, porque eu quero mostrar as duas formas para vocês, Sara. Eu estou mostrando as duas formas. Vou eu falar tô só o pra você. meme da Nazaré. Pega o livro do Hugo de Brito Machado. O Hugo de Brito Machado é um baita de um jurista. Ele diz que a obrigação tributária nasce com a ocorrência do fato gerador. E eu vou dizer para vocês que não deixa de ser uma verdade isso. Só que eu penso que isso, na verdade, é uma verdadeira, é uma ficção. Percebe? É uma ficção porque ela depende da honestidade de quem está cometendo ali o fato ou o evento. Porque se não tiver linguagem, já era. Se não tiver linguagem, já era. O universitário, o que quer falar? Não, eu entendi dessa parte da linguagem que é essencial ao direito, e aí que no mundo existem os eventos que acontecem na realidade e os fatos jurídicos, né? Sim. E o fato jurídico é a descrição linguística realizada por agente competente com repercussão cujos efeitos irradiam no direito. Isso. Pronto. Diante disso, dessa ficção jurídica, partindo dessa premissa, o lançamento seria a constituição da obrigação tributária. Exatamente. Não é? Só que o que acontece? Eu gostei mais da definição da declaração. Sabe por quê? Porque os efeitos do lançamento como ato declaratório, ela tem muito mais segurança jurídica para o contribuinte do que os efeitos do ato constitutivo, do lançamento como ato constitutivo. Então, vamos pegar aquele exemplo que eu dei. Lembra? Eu comprei o quadro por 10 mil e vendi por 30, não foi isso? Olha o que eu vou falar agora. O que eu vou falar agora para vocês é o mais importante, hein? Presta atenção. E vocês podem assistir essa aula várias vezes, viu? Vocês têm que ter, E eu vou voltar nesse assunto ano que vem. Tá? Mas você não tem a dúvida que é várias vezes mesmo. Presta atenção.
eu comprei o quadro por 10, eu comprei. E eu falei para vocês que vendi ele por 30 e o cara depositou 30 mil na minha conta, não viu? Não é isso? Aí o fiscal me pegou e o fiscal falou, opa, Murad, você comprou por 10, vendeu por 30. Você ganhou 20, tem que pagar 3 mil de imposto de renda. E lavou os 3 mil, certo? Aí jogou mais multas, juros, correção, né, etc, etc. Agora, posso contar uma verdade para vocês? Eu não vendi por 30. Eu vendi por 50. Só que o cara me deu 20 mil na minha mão, em dinheiro vivo, em cash, e depositou 30 na minha conta. Só que como o fiscal não viu os 20 mil em cash na minha mão, o fiscal entendeu que eu vendi por 30. E aí, ele calculou o tributo como se eu tivesse vendido por 30, mas, na verdade, eu vendi por 50. Então, presta atenção. O fato gerador foi uma venda de 50. Mas o fato de tributário é uma venda de 30. Percebem? E aí, eu pergunto para vocês, essa obrigação tributária que está aqui, ó, no visor, ela decorre desse fato jurídico tributário aqui, que está no crédito, ou decorre do fato gerador? Do fato gerador? Do que está no crédito. Claro! É do que está no crédito, porque você só pagou em cima do que ele viu. Lógico! Então, veja, então como que a obrigação pré-existe ao crédito? Tá nascendo chifrinho no seu hoje, viu, Ricardo? Que você tá um saci hoje com nós aqui para dar aula. Eu sou pago para isso. Porque, presta atenção, a obrigação tributária, ela é uma decorrência lógica do fato jurídico tributário e não do fato gerador propriamente dito. É claro que quando eu produzo o fato jurídico tributário, eu quero que o fato jurídico tributário tenha identidade com o fato gerador. Mas nem sempre isso acontece. Nem sempre isso acontece. E os clientes que nós vamos ter, eles vão ficar felizes com essa notícia. A Patrícia nunca fez isso, mas tem gente que vende o imóvel por 200 mil e passa a escritura por 150, né? Para pagar um pouquinho menos, né? Porque quando você passa a escritura por 150, né? O fato de tributário é 150, aí você paga em cima de 150. Mas, na verdade, vendeu por 200. Valor venal, né, professor? Nunca no Brasil. Nunca. Putz, eu já fiz isso bastante já. Priscila, tá gravando, a gente não faz essas coisas, não. Imagina. Ah, mas agora não tem mais prova material, eu não posso. Eles têm que provar, não dá para provar. Aí, exatamente, tem que ter linguagem. Prova. O que é prova? É linguagem. É linguagem. Eu estou com um processo lá no escritório que é um contrato em que a parte está dizendo que houve uma alteração numa cláusula contratual, só que não tem nada por escrito. Eu vou levar a testemunha, porque eu falei para ele, pô, não tem nada por escrito, não tem testemunha, então que venha a testemunha, porque se não tiver testemunha, e nem sei se com testemunha eu vou conseguir. Porque tem que ter linguagem, vocês estão me entendendo? Gente, posso fazer uma pergunta para vocês? O triplex, era do Lula? Exemplo. Era do Lula? Não é do Lula, não é do Lula. Não, era ou não era não é do Lula? Não é, não tem prova material, então não é. Não tem figura de linguagem, a gente sabe que é, tá na cara que é, porque ninguém é burro, mas não é. Mas olha só, as testemunhas produzem linguagem, Priscila. Cuidado, hein? A testemunha fala. Professor, até que ponto tem valia as testemunhas? Então, mas é todo um conjunto probatório, né? É testemunha, é documento. Pô, eu vi ele aqui, ele mandou colocar elevador, ele mandou fazer a cozinha, né? Ele mandou, ele escolheu aqui o piso, percebe? São várias coisas. Certinho, concordo, tá certinho. É isso que eu te falei, ninguém é bobo, né? Mas veja bem, se o triplex ou era ou não era do Lula, isso eu não sei. Isso talvez alguém deve saber, né? Mas veja bem, o que importa para o direito? Importa para o direito foi que o Sérgio Moro, na sentença, ele produziu um fato jurídico penal. Ele disse que o triplex era uma lavagem de dinheiro, o benefício que o Lula recebeu indevidamente por dar... E aí condenou o Lula pelo crime.
Só que ele não era competente. Então, mas depois veio o STF e falou que ele não podia ter feito aquilo. Desfez. Mas vejam, para o direito, a partir do momento que teve uma linguagem competente, mediante procedimento, que disse que ele foi em cana. Então, o que eu quero que vocês entendam é que, para o direito, o que importa são os fatos jurídicos. Mas fato jurídico é a descrição do acontecimento feito por uma pessoa competente mediante procedimento. Pode ser que tenha alguém aqui que esteja na aula que eu dei falta. A Patrícia brigou comigo esse mês passado. Professor, eu estava na aula, você deu falta para mim. Ela brigou comigo. Ela ficou com a falta, porque eu sou sujeito competente, eu falei que ela não estava, se ela estava ou se ela não estava, por direito que foi produzido por mim, ela não estava, percebem? Mentira, professor. O senhor não falou isso. O senhor falou que o senhor não queria criar um precedente. Não fala que eu leis falei. Eu falei não para todos. Eu entrei 5 minutos atrasado. O que vale para mim, vale para todo mundo. Foi isso. Muito bem. Fiquei muito orgulhosa. Não, mas percebe? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, ó. Se você está, olha aqui, ó, fato gerador. Se você estava ou não estava presente na aula, Patrícia, para o direito agora não importa mais, porque para o fato jurídico da presença da aula, que eu sou o sujeito competente, mediante o procedimento que eu adotei, você não estava presente, então você ficou com falta, percebe? Então, e aí, gente, eu vou dizer, se eu passei ou se eu não passei no sinal vermelho, não importa muito, vocês concordam? Não, importa. Mas importa mais do que o guarda colocar na multa. Ó, uma vez eu estava na estrada, tá? E eu passei em alta velocidade em lugar proibido. Cometi 2 infrações. Eu trafegava em alta velocidade e passei em lugar proibido. O guarda me parou. Ele falou, pô, cara, como é que você faz um negócio desse? Passei alta velocidade, lugar proibido. Eu falei, pô, cara, você me desculpe, estou indo para a praia final de semana. Minha família toda está lá em Ubatuba, lá, eu estou trabalhando, cara, sabadão, estou indo embora agora. O senhor está com razão. Eu falei, tá bom, vou aliviar a sua. Vou te dar só a multa por alta velocidade. Veja, quantas infrações eu cometi? 2. Mas quantas foram faticamente, juridicamente produzidas? 1. Então, eu vou sofrer a reprimenda de 1 e não de 2. Porque o mundo jurídico é o mundo da linguagem do direito. E uma infração não entrou no mundo da linguagem do direito, que é o sujeito competente mediante procedimento. Percebe? Isso se aplica a qualquer ramo do direito. Vou dar mais um exemplo a vocês. Depois eu deixo vocês falarem. Ó, eu tenho a posse do imóvel há 20 anos. Tá? 15 anos. Eu tenho a posse do imóvel há 15 anos, uso capião. Eu entro com uma ação de uso capião. Se o juiz entender que eu tenho a posse do imóvel há 15 anos, ele vai produzir um fato jurídico uso capiendo, digamos assim, né? Ele vai produzir o fato jurídico do capião. Ele vai dizer o seguinte, olha, observo que a partir da análise de tudo quanto consta nos autos, né? Ricardo Murad tem a posse mansa e pacífica daquele imóvel há 15 anos, portanto, digo que ele é o proprietário do imóvel. Pum. Fechou. Isso daí é uma coisa. Agora, se eu tiver a posse daquele imóvel por 15 anos, mas eu não conseguir provar, porque eu não consegui produzir linguagem que convença o juiz que eu estou há 15 anos lá, eu vou perder a ação, não vou? Então, por mais que eu tenha 15 anos lá, se eu não conseguir convencer o juiz a produzir aquele fato jurídico, eu não vou ter a propriedade. Eu não vou usufruir. Agora, se eu não estiver lá há 15 anos, estiver lá há 5 anos, mas se eu forjar documentos, e através dos documentos que eu forjei, eu convencer o juiz que eu estou lá há 15 anos, eu vou ter o uso capião, percebe?
Vocês acham que a compra daquela vacina Covaxin lá era uma compra irregular ou regular? Não sei. Mas se eu convencer as autoridades que era irregular, vão vir as consequências. Nossa senhora, vai atropelar um homem. Nossa. Graças a Deus. Nossa senhora. Se não conseguir provar, não vai ter consequência. Por exemplo, na época do mensalão, não sei se vocês se lembram, os petistas diziam que o Lula não sabia de nada. E não surgiu nenhuma prova que ele sabia. Então, ele não sofreu consequência nenhuma. Percebe? Isso que é a blindagem que chama, né? Blindaram, falaram que não sabia de nada. Não tinha prova nenhuma que ele soubesse, não tinha prova nenhuma que ligasse a ele, ficou livre. Agora não, agora tem. Aí ele dançou. Entenderam? Professor, isso vale com cirurgia também, quando pede nota fiscal ou não? Faz mais barato? Por que não valeria, Daniele? Não, só estou perguntando. Então, eu tô falando, mas por que não Eu não valeria? sei que às vezes coisas médicas são diferentes. Não, isso vale para tudo. Quando você chega numa consulta médica, o cara te cobra 300 pau uma consulta médica, ele tem que pagar imposto de renda. Só que se ele der recibo, você vai declarar. O recibo já é um documento. Percebe? Por que tem que dar recibo? Porque quando você vai na loja, a nota tem que emitir nota fiscal. Porque concorda comigo que o recibo e a nota fiscal são documentos produzidos pelo contribuinte dizendo que aquele fato gerador ocorreu, percebe? Se você emite uma nota fiscal, se você dá um recibo, não tem como você dizer que você não recebeu. Você facilita muito a vida da fiscalização, concorda? Hoje tem uma coisa mais fácil ainda, né? Que é o depósito em conta corrente. Caiu na conta corrente, vai dizer que não recebeu o dinheiro. Recebeu o dinheiro da onde? Então, o recibo médico, se o médico dá um recibo de R$300, ele tem que pagar imposto de renda. Agora, se ele não te der recibo, ele não vai declarar. Aí ele não paga imposto de renda. Daí ele te dá um desconto, cobra 250 de você. Ele te dá um desconto, né? Tipo assim, você paga menos, ele não paga imposto de renda, tá tudo certo. E ladrão é o deputado. Então, porque eu fiz cirurgia e foi 5 mil de diferença com nota fiscal, sem nota fiscal. Mas o pagamento foi em Pix. Não dá na mesma? Então, aí não dá na mesma, porque é o seguinte, quando ele dá o recibo, ele vai lá e declara, concorda? Sim. Ele dá o recibo, ele vai lá e declara. E você vai usar o recibo dele também. Então, quer dizer, deu o recibo, já era, tem que declarar. Agora, quando ele não dá o recibo, ele não declara, mas você fez o Pix. Então, é o rabinho de fora, entendeu? Porque se a Receita chegar para o médico e falar, ô, senhor doutor, dá licença aqui, por que a Daniele depositou 10 mil reais? 10 mil reais. Por que a Daniele depositou 15 mil reais na sua conta? Ele vai falar o quê para a Receita Federal? Percebe? Entendi. Ah, porque... Ele pode falar o que o Lula falou, que ganhou presente de um amigo. Daí tem que pagar imposto de doação, Depositar errado na conta dele, essas coisas. né? É aluguel, né? Ele falou que era aluguel lá, que pagava aluguel. O cara fez aluguel, colocou até dia 31 de fevereiro lá, né? Lembra? Então, é aí que o peixe morre, né? Você lembra? Que ele fez um recibo de aluguel rápido, né? Então, tinha 31 de fevereiro, tinha 31 de abril, tinha 31 de junho, meses que não tem 31, né? Como é que emitiu aquele recibo? É porque fez na hora, nas coxas, entendeu? Né? Uma vez um cara fez um contrato com data retroativa, só que quando ele foi qualificar as partes, ele colocou o número... Você sabe que o RG, o dígito do RG é quando você perde o RG. Aí o dígito é quando você tira um novo, né? E ele fez um contrato com data retroativa e colocou o RG com dígito novo. Depois, mas se o contrato é antigo, como é que você sabia que esse dígito, que esse dígito veio agora só? Percebe o que eu quero dizer? São detalhes. Que a casa cai pelos detalhes. Entendeu, Daniele? Entendi sim, professor. Falem aí vocês, eu já falei demais, estou cansado.
Qual a dúvida? A cabeça está meio... Mas é Por legal, isso que não o é? povo fala que você é terrível em tributário. Mas é Imagina legal. essa aula sem gravar. Mas é legal, não é? Isso aí. É super... Não, é legal, mas se você falasse uma vez eu tivesse que ir para casa e me virar com o que eu vi aqui, pelo amor de Deus. Tá vendo? E aí você fica amaldiçoando a pandemia ainda, né? Tem que agradecer a pandemia, tá vendo? Quando eu me graduei fazendo a cadeira de tributário, o professor falou assim, ó, lançamento é ato declaratório. Lá na prova, se eu colocasse que ato constitutivo, mesmo que eu explicasse do jeito, ele botava um X lá. Aí, tá vendo? Entendeu? Porque é professor ditador, né, cara? Acho que todo mundo tem que pensar que nem ele, entendeu? Ele é seu estagiário há quanto tempo, professor? Esse aqui? Esse aqui é meu sobrinho. Olha aqui, ó. Oi. É meu sobrinho. E ele tá aprendendo, né? Estando com você aí, sendo seu sobrinho. Imagina nós, acabamos de chegar aqui no negócio. Eu falei para ele, você vai ter... Ele está lascado, que ele dorme com meu filho, tem que acordar 6h30 da manhã todo dia, né? E tem que estudar, senão chibata. Obrigado, viu? Vocês entenderam, gente? Então, olha só, o que eu quero que vocês pensem é o seguinte. Para a corrente tradicional do direito, tá? Para a corrente... deixa eu ver aqui. Aqui, tem um... Calma aí. Matriz declaratória. Cadê a constitutiva? Tá. Então, olha aqui, ó. Para a corrente tradicional do direito, e isso vem desde Pontes de Miranda, acho que até antes de Pontes de Miranda, tá? Mas Pontes de Miranda trabalhou muito bem com isso. Então, presta atenção. Para a corrente tradicional do direito, tá? O direito não se resume à linguagem prescritiva feita pelo sujeito competente mediante procedimento estabelecido em lei. Para a corrente tradicional do direito, eles não estudam a filosofia da linguagem, percebe? Então, isso eu quero que vocês entendam, porque na prova eu vou exigir isso de vocês. Você tem que ver a premissa que você vai cravar para ver a conclusão que você vai chegar. Então, olha só, para a doutrina tradicional do direito, que não trabalha com a filosofia da linguagem, que não para pensar que evento e fato são coisas diferentes, que entende que fato jurídico é um acontecimento de relevância para o direito. Então, para a teoria tradicional, a obrigação tributária nasce no momento da ocorrência do fato gerador e é fruto da incidência da hipótese sobre o fato. E o crédito tributário, o lançamento, ele vai ter natureza declaratória, porque ele declara algo que já existia, que já era jurídico. Agora, existe uma nova filosofia jurídica com fundamento na premissa da teoria da linguagem, que vai dizer o seguinte, que essa incidência que ocorre no momento da ocorrência do fato gerador é uma ficção jurídica. E que, se ela não for aplicada por sujeito competente mediante linguagem, essa ficção jurídica ela não se torna realidade jurídica, percebe? Na verdade, eu acabei de inventar isso. A obrigação tributária aqui, na verdade, é apenas uma ficção jurídica. E ela só vai se tornar uma realidade jurídica no momento em que o sujeito competente, mediante procedimento previsto em lei, aplicar o direito. E aí vai ser constitutivo, porque se eu não aplicar o direito, é mera ficção, não é realidade jurídica. Porque a realidade jurídica está na linguagem do direito. Quando eu passo um sinal vermelho, né? Eu cometi uma infração de trânsito. Mera ficção, concorda? É uma ficção. Dizer que eu cometi uma infração de trânsito que eu passei no sinal vermelho é uma ficção. Agora, no momento em que existe um documento feito por pessoa competente, mediante procedimento, dizendo que eu passei no sinal vermelho, aí aquela ficção se torna realidade jurídica. Porque daí, meu irmão, eu tenho uma multa. Se eu não pagar essa multa, eu vou ser cobrado.
Entenderam? Fala, Patrícia. Você está com uma cara muito séria. Está com uma cara assim meio... Não, professor, tá tranquilo, acho. Vou Né? assistir de novo umas 3 vezes. Só para fortalecer, né? Para sedimentar, né? Que fala. Exatamente. Tem que implementar. Ó, isso serve para qualquer ramo do direito, tá? Para qualquer um. Pode qualquer um de vocês aí falar um ramo do direito aí que a gente vai discutir sobre essas premissas aí, você vai ver que é a mesma coisa. Querem falar alguma coisa? Ô, professor, Oi. eu não estava na aula no início e acabou que eu não respondi a chamada. Será que teria como o senhor me dar a presença agora? E eu acho que o meu nome não está na lista também, que eu me matriculei semana passada. Então, se o seu nome não está na lista, como é que eu vou te dar a presença, cara? Ah, só escrever, senhor, improvisa aí. Mas eu não tenho. Eu estou na sala matriculado, mas não estou com o nome na lista. Entendeu? Eu não sei se estou também. Às vezes estou aí e não sei. Eu não... O Rômulo? Isso. O cara é forte, bicho. Eu vou dar presença para ele. Mas não vou tratar com esse cara aqui, não. Hein? Tamanho do cara, bicho. É Photoshop. Não, pode deixar. Não, eu não tenho como te dar presença, cara. Tá registrado aí que você estava na aula, mas eu não tenho, porque não existe mais chamada, não existe mais listagem física, é tudo no computador, entendeu? Eu vou dar presença para todo mundo na segunda aula. Ah, beleza, professor. Bom? Beleza, então. Obrigado, viu? Nada. Ô, professor, Pois não, Enzo. seguindo essa segunda linha aí que o senhor falou, se uma pessoa ela sonega um imposto, por exemplo, não tem obrigação tributária, porque o agente competente ele não utilizou o procedimento correto, certo? Certo. Mas mesmo assim, dá para dizer que teve a materialização da hipótese ou não? Não. A gente vai dizer que a hipótese se materializou, certo? Ocorreu o fato gerador. Sim. Só que essa obrigação, fruto da ocorrência do fato gerador, é uma ficção, concorda? Sim. É uma ficção. Agora, se em um determinado momento o fiscal de rendas descobrir que ocorreu o fato gerador e produziu o fato jurídico tributário e prescrever a obrigação, ele vai te cobrar o tributo mais a multa. E aí, nesse momento, aquilo vai se tornar uma realidade jurídica, entendeu? Uhum. Aí vai incidir a obrigação tributária. Então, daí não é que vai incidir, a obrigação tributária vai estar plasmada ali no crédito, concorda? Concorda que enquanto eu não tiver o crédito, eu não tenho uma obrigação ainda, Enzo? Sim. Eu tenho uma perspectiva de obrigação, né? Existe uma ficção, percebe? Mas eu não tenho ela ainda. Eu só vou ter ela realmente a hora que eu tiver o crédito, porque ela vai estar plasmada ali no crédito. Porque se é verdade que o direito se manifesta com a linguagem, sem linguagem não tem direito. Tem só uma ficção que a regra jurídica criou. Mas que só vai se tornar realidade no momento em que for plasmada no crédito. Só que daí, como era sua obrigação fazer e você não fez, aí vai vir tributo mais multa. Beleza, obrigado. Mais dúvida, pessoal? Bom, eu acho que já falei demais, né? Já deu um nó na cabeça de vocês. A ideia era essa mesmo, tá? Porque eu quero que vocês pensem, eu quero que vocês raciocinem, eu não quero que vocês fiquem que nem papagaio repetindo aquilo que eu falo, dizendo que aquilo que eu falo é verdade. Vocês vão escolher, tá? Se vocês querem ficar com os declarativistas, se vocês querem ficar com os constitutivistas, ok? Vocês vão escolher. E quem ficar com constitutivista, mesmo assim, tem que tomar cuidado, porque, tipo assim, quando ocorre o fato gerador, digamos assim, né, existem tendão de Aquiles dos dois lados, né? Porque, veja bem,
Se ocorre um fato gerador e não nasce obrigação nenhuma, então por que eu vou lá e declaro? Percebe? Só que se eu não for lá e declarar e ninguém descobrir, o que eu estou devendo? Então, existem problemas dos dois lados, ok? Tá Eu bom, quero que- Ricardo. Ó, até a aula que vem. Você tá deixando a gente pior ainda. Aí eu quero que vocês façam o seguinte, gente. Eu quero que vocês façam um fichamento 13 e 4 agora, tá? Porque o fichamento 13 e 4, eles vão ajudar vocês a fixar esses conceitos que eu trabalhei hoje aqui. E aí vocês vão trazer o fichamento 3 e 4 para a aula que vem, e aí a gente vai retomar esse assunto para a aula que vem de novo. A gente vai concluir. Tudo bem? Para semana que vem, professor, mesma data, terça-feira? Sabe o que é engraçado? Que o texto que vocês vão fichar agora é do Paulo de Barros Carvalho. E ele vai ser contrário à teoria do Becker. Mas quem deu a dica para ele foi o Becker, sabia? Porque o professor Paulo de Barros, ele conta isso. Ele mandou correspondência para o Becker, dizendo que tinha comprado um livro novo, italiano, de direito tributário. Daí o Becker falou para ele, não, Paulo de Barros, você não precisa ler mais isso aí, não. Isso aí você já leu, você conhece tudo. Vocês têm que estudar a linguagem. E mandou os livros lá de Jacobson, Peirce, para o professor Paulo de Barros estudar a linguagem. E o professor Paulo de Barros foi estudar a linguagem. Daí, quando o professor Paulo de Barros foi estudar a linguagem, aí mudou tudo, entendeu? Você vê como é legal essa evolução, né? Então, vocês vão ler o texto do Eurico, que são 2 paginazinhas, que fala sobre evento e fato, e vão ler o texto do professor Paulo de Barros Carvalho, que é a velha problemática da natureza jurídica do lançamento, que aí essas teses vão estar bem esclarecidas lá para vocês. A gente volta a aula que vem para encerrar o assunto. Beleza? Desculpe aí se eu Beleza. virei vocês, tal, mas assim, a ideia é mais ou menos essa mesmo, para fazer vocês pensarem, né? Para que vocês Muito raciocinem legal, viu, sobre ele. professor? Muito legal. Bom? Muito legal, muito interessante o tema. Muito legal. Adorei. Vale para tudo, Obrigada, não é só viu? direito tributário, não. Tá bom? Obrigada, professor. Tudo de bom, até semana que vem. Abraço.